E aí eu perguntei ao Senhor qual é a palavra que eu iria dar, pastora. Porque toda vez que eu estou chamada, convidada a pregar, eu não falo de mim. Eu não sabia o que eu ia falar. Aí o Senhor me falou assim, aí nessa cadeira: o que tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aí eu disse João 2, louvado seja Deus. Amém? Então abra aí, abriu, todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Levante em reverência a palavra do Senhor. E diz assim: o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Louvado seja o Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e o seu discípulo para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra aí de Deus fala que havia uma festa, né? As bodas é o que? O casamento. Só que o Zoom sumiu. Todos os irmãos sabem disso, né? E tinha essa festa. E Jesus foi convidado. A mãe de Jesus também foi convidada. Mas acontece que chegou este casamento, chegou esta festa, aconteceu algo diferente que acontece as festas de casamento. É que faltou o quê? O vinho. Louvado seja o Senhor, aleluia. Irmãos, muitas vezes a nossa vida sempre falta algo, né? Muitas vezes nosso casamento, nossa vida com nossa família é uma alegria, não é? Mas de repente, uma surpresa. De repente tem algum problema na família. Eu não sei qual o problema de cada um de vocês. Às vezes é uma doença, né, na família. Às vezes é a separação, né, de um casal da família. Às vezes é o quê? Às vezes é uma dívida muito grande que a pessoa tem e que não pode quitar. Às vezes é o quê? A falta de realização. Às vezes tem aquele adolescente que quer estudar, mas os pais não podem pagar os estudos. Aquela jovem que anseia por uma faculdade, mas ainda não teve oportunidade porque não tem como fazer a faculdade. Muito ela queria, mas ela ainda não tem como fazer. E muitas vezes o inimigo, ele coloca um amante do casamento, né, na vida do varão ou da varoa. Louvado seja Deus. Então, quando acontece tudo isso, é que faltou o quê? O vinho. Ora, se numa festa não tem o vinho, tudo é o que? É triste. Não tem o que? Alegria. Mas se tem o vinho, tem alegria, né? Então, na hora que acontecem essas coisas, entristece as pessoas. Olha só como há uma mudança na vida daquela pessoa que acontece aquele sofrimento. Porque começa o que? A pessoa começa a chorar, né? Começa a se desesperar, tudo vai mal. Tudo vai mal, o vinho acabou. Olha só, quando o jovem casa, os primeiros dias, né? As bodas, primeiros dias da noite de núpcia, né? É uma maravilha. Está cheio de vinho. A alegria está brotando. Mas depois, com a convivência, vai acontecendo algo. Por falta de sabedoria da mulher ou do homem, vai deixando de existir aquele companheirismo, aquele primeiro amor que aconteceu logo no início do casamento. É o que? O relacionamento vai ficando o que? Conturbado, né? Vai acontecendo crises, louvado seja Deus. É porque Jesus não está presente, está faltando o que? O vinho.
Mas quando a gente acorda, quando os irmãos acordam e tem aquela sacudida e começa a clamar o Senhor, logo começa o quê? O milagre, louvado seja Deus. Naquela festa acabou o vinho e todos aqueles não tinham como alegrar o casamento. Mas aí a mãe de Jesus falou e disse, faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. E ele disse, Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitas vezes você quer, meus irmãos, que o Senhor faça milagre na sua vida. Você quer alegria no seu casamento, alegria na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Você só quer tudo bem. Mas o Senhor está dizendo que ainda não é chegado a minha hora. E muitas vezes, viu, pastora, que Deus quis me dizer com isso, é que nem tudo aconteceu por causa do diabo. Nem tudo aconteceu porque as trevas entrou naquela vida. Mas às vezes a própria condição para que você venha se render aos pés do Senhor, a própria condição que o Senhor está impondo a você. E muitas vezes Deus tem uma obra muito grande com você, mas você ainda não se inclinou para isso. Então o Senhor disse o quê? Jesus disse, ainda não é chegada a minha vez, a minha hora. Ainda não chegou a hora do Senhor entrar na sua vida. Ele permitiu que essas coisas aconteçam para que você venha se chegar mais, para que você venha se dobrar mais, para que você venha buscar Ele mais, para que você venha acordar mais às madrugadas. Meu irmão, quando a gente está passando por uma luta, por uma prova, a gente fica forte. Porque quando disse Paulo, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque é através da oração que a gente se fortalece no Senhor. É através da busca do Espírito Santo que a gente fica forte. Louvado seja Deus. E quando está tudo bem na nossa vida, a gente esquece de buscar a Deus. A gente esquece de pedir ao Senhor. A gente esquece de louvar. Mas aí o Senhor aperta. Porque quantos estão passando uma peleja terrível na sua vida, louvado seja Deus. Eu não sei qual é o problema de cada um, eu sei o meu. Eu sei o meu. Mas o Senhor me garante vitória, eu estou confiante e esperando no Senhor. Mas enquanto isso eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou buscar. Louvado seja Deus. Quando o Senhor disse ainda não é chegada a minha hora, é porque Ele quer que através daquele processo você se chegue mais a Ele, para que o que Ele tem para te entregar lá sobre canta que é coisa grande, que não é coisa pequena. E o que Ele tem para lhe entregar, ainda não chegou a hora dele de te ajudar, de te abençoar. Porque você também ainda não está fazendo o que Deus quer que você faça. E é necessário que você olhe e se pergunte aí, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quando é que vai chegar a tua hora? E Ele diz assim, ó, espera mais um pouquinho, viu? É só mais um pouquinho que você vai ver o que é que eu vou fazer, louvado seja Deus. Olha aí o que é que Jesus vai fazer lá para Subricanta, E Ele disse aos mestres Sala, trazei aí todas as talhas. E os mestres Sala pegou as talhas com água que tinham. E ali naquele mesmo instante o Senhor transformou aquela água em vinho. E a alegria voltou a reinar naquele casamento. Louvado seja Deus. Assim Ele vai fazer na tua vida. Muitas vezes você já está cansada de ouvir Deus dizer, através de um vaso, através de uma pregação, através de um irmão, através de um pastor, não sei de quem, talvez até através de um ímpio, que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo. Mas você só vê acontecer o contrário. Porque o Senhor disse, ainda não chegou a minha hora. Mas vai chegar. Vai chegar a tua vez, vai chegar a hora do Senhor. Porque naquele momento Ele transformou as 7 talhas. Foi 7, não foi?
que Ele transformou, de água que Ele transformou em vinho. Louvado seja o Senhor. E aí você vai ver, porque o primeiro vinho é aquele que fica por último. É quando o Senhor dá ordem para que na tua vida haja uma mudança. Louvado seja Deus. Porque enquanto não houver essa ordem, enquanto o Senhor não vê que chegou o momento dele, você vai perecer. Mas só que você tem que passar pela prova e dando glória a Deus. Aleluia. Você tem que chorar nos pés do Senhor. Não é se maldizendo nem lamentando, não. Mas é glorificando o nome do Senhor na tua vida. Louvado brincando pela raiz. E saber que Deus é Deus. E vai chegar o momento de que tudo Ele vai resolver. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela não mente jamais. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então somente vocês têm que esperar. A palavra de Deus nos relata que os discípulos estavam no barco. Louvado seja o Senhor. E aí Jesus estava ali também no barco dormindo. Olha só, ele não tinha chegado a vez dele ainda. Ele estava dormindo. E aí houve o que? Um vento impetuoso e uma grande tempestade naquele momento. O vento ele subiu e aí começou a balançar aquele barco. E os discípulos que estavam ali, eles começaram a ficar temerosos. Tão temerosos, eles começaram com medo. É quando você passa pelo problema, você não vê resposta, aí você começa a ficar com medo. E aí, neste momento, é que você tem que vigiar. Porque você tem que confiar em Deus. Você tem que saber que é Deus na sua vida, que o Deus que você deve é um Deus grandioso. E que não existe outro Deus além dele. Louvado seja Deus. E que Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus fala em Lucas 1:37 que nada para Ele é impossível. Tudo é possível ao Senhor. Basta tão somente você crer. E aí naquela hora que o barco balançou, oh, glória a Deus, aleluia. O crente não disse assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, não. O crente ficou temeroso. Ai, 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 ui, 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 o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais na igreja. Tudo está dando errado na minha vida. E o crente começa a murmurar. Eu não acredito mais na profecia do crente. Eu não acredito mais na profecia do irmão. Eu não acredito mais na profecia da pastora. Eu não acredito mais em vaso nenhum. O que você tem que fazer é glorificar o Senhor. Porque só Ele é que pode acalmar essa tempestade, meu irmão. É Ele que pode acalmar esse vento. Mas Ele diz assim, ó, ainda não chegou a minha hora. Você vai receber a vitória, louvado seja Deus, mas ainda não chegou a hora do Senhor na tua vida. Enquanto isso, continua buscando. Enquanto isso, continua se alegrando no Senhor, porque Deus ele não gosta do coração conquistado. Louvado seja Deus. Aquele barco ele balançava, Jesus estava lá dormindo, ó. Porque ainda não veio a resposta, ainda não chegou a vez dele na tua vida. Ele estava dormindo. E aí seus discípulos começou a murmurar, papai, o que é que eu vou fazer? Louvado seja o Senhor. E o Senhor, vendo que os discípulos estavam todos temerosos, porque o vento estava muito forte, Ele levantou e acalmou o vento e a tempestade, e aquele vento passou. Louvado seja Deus. E Ele chamou e disse, homem de pouca fé, até quando eu estarei contigo? O Senhor está falando aqui que Ele está com você e você está murmurando. Ele está com você e você não está acreditando que é Ele na tua vida. Lá e você não pode duvidar não, meu irmão. Olha quantas provas Deus já te deu. Quantas provas mais você vai ter que fazer para saber que Deus quer que você faça o que Ele mandou você fazer. E muitas vezes pela desobediência o Senhor deixa você perecer. Louvado seja do Senhor. Pela desobediência Deus deixa você perecer.
para que você venha se chegar mais a Ele, até que você venha aprender e você saber que verdadeiramente é Ele na tua vida, na sua e canta raiz. Porque ainda não chegou a hora que o Senhor deverá acalmar este vento. Ainda não chegou, mas fica na tua. Enquanto isso, louva, engrandece o nome do Senhor, glorifica. Não fica murmurando nem contando a tua vida, irmão, porque irmão não vai fazer nada por você. Quem pode fazer por você é Deus. Só Ele pode fazer por você. Mas como Ele já disse, ainda não chegou a hora dele entrar com providência na tua vida. Porque o Senhor quer que você aprenda mais. Louvado seja o Senhor. E quantos ficam no meio do caminho porque covardemente para. Louvado seja o Senhor. Covardemente deixa de buscar o Senhor. Porque acha que a luta vai cessar se parar. Louvado seja o Senhor. Mas a luta, eu vou lhe dizer uma coisa. Pode até amenizar, mas não vai parar não. Vai ser pior. Louvado seja Deus. Vai ser pior. E muitas vezes Deus dá uma vitória a você. E aí você pensa que já está com tudo. E você deixa de orar. Você deixa até de ir para a casa do Senhor. E você começa a viver a sua vida como se não existisse Deus. Porque Deus lhe deu aquela vitória, você ao invés de conseguir, de conquistar mais, através da oração, do jejum, da busca do Espírito Santo, mas você não, você aquieta. E aí pronto, aí Ele permite mais um pouquinho, para que você se lembre de que Ele ainda está no barco. Aleluia! Nada suplicando a raiva. É necessário, meus irmãos, a gente contemplar a glória de Deus, sem ver. E o que é a fé? A fé é a certeza, louvado seja Deus. A fé é a certeza daquilo que você ainda não viu, mas você sabe que vai acontecer. Aleluia! Louvado seja Deus. Essa é a vitória que Deus tem para você, meus irmãos. Deus tem vitória. Deus, Ele não quer que o crente fique crente esmorecido, não. Um dia está crente, um dia está frio, né? É o crente Raimundo. Um dia o crente está cheio de gás, pulando no mistério, rodando, está tateando. Outro dia o crente está lá, cabisbaixo, chorando. O crente tem que ser valente. Louvado seja Deus. Aí para você ser valente, você também não pode ficar, irmão, só chorando, só quietinho no seu canto, não. Você tem que dar a volta por cima. Você tem que enfrentar Satanás, louvado seja Deus. Mas também para você enfrentar o cão, você tem que estar em espírito. Você tem que estar, louvado seja Deus, revestido das armaduras do Senhor. Louvado seja Deus. Porque você não pode enfrentar o inferno de qualquer jeito, não. A palavra de Deus fala o quê? Que a caça de demônio que só sai com jejum e oração. E é através do jejum e da oração e da busca do Santo Espírito de Deus que Ele vai te dar o quê? A vitória, louvado seja Deus. Minha irmã, Deus não vai te dar a vitória se você dormir, louvado seja Deus. Deus vai te dar a vitória se você ficar de olho aberto, se você ficar vigilante, louvado seja o Senhor. Gideão tinha uma guerra, louvado seja Deus. Gideão estava lavando o trigo no lagar. E o anjo chegou para ele e disse, louvado seja Deus. Ei, varão valoroso, louvado seja o Senhor. E ele disse, Deus é contigo. E ele disse comigo, se o Senhor fosse comigo, meu povo não estava passando fome. Os medianitas não estavam devorando tudo, tirando tudo. E aí o Senhor contemplou a valentia de Gideão. Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus está falando com você e você não para ouvir o que Deus está falando. Olha, meu irmão, eu costumo ouvir tudo que é dirigido no culto, todas as oportunidades. Tem a palavra, até os louvores, eu fico atenta. Porque Deus fala através do louvor, Deus fala através da palavra, Deus fala através do irmão, louvado seja Deus. Até de uma obra que esteja fazendo, louvado seja o Senhor, Deus fala. Através daquela obra, daquele mistério.
E você tem que pegar a sua parte, louvado seja Deus. Se você está vendo que a luta está grande, se revolte. Se revolte, meu irmão. Você não pode ficar de braço cruzado dentro de casa, só sofrendo, só chorando, não. Tem que haver uma revolta dentro de você. Mas não é a revolta contra Deus, não. É a revolta contra o inferno. E como é que você vai vencer essa peleja? É você jejuando mais, é você orando mais. O cão tá pouco jejum, aumenta o horário. Louvado seja Deus. Se você está jejuando até meio-dia e está difícil, jejue o dia inteiro. Se está difícil o dia inteiro, jejue 2 dias. Se está difícil, jejue 3 dias. Meu irmão, teve uma época que eu passei por uma peleja tão grande, pastora. E eu fiz um jejum de 7 dias. Aos 7 dias foi comer um pão, um pãozinho francês, e um copo de água. Um pão e um copo de água. Só um copo por dia. Durante 7 dias. Eu sabia que a carne é fraca, que eu não ia aguentar ficar fazendo comida e sentir aquela fome e não comer. Eu me tranquei dentro de um quarto e contratei uma pessoa para ficar fazendo um almoço para meus filhos. Essa criatura fazia uma comida horrorosa, mas o cheiro era tão bom, tão gostoso, que eu chorava dentro do quarto. Mas eu mantive o meu jejum até o fim. Foram 7 dias, um pão e um copo de água por dia. E quando eu acabei o jejum, eu fiquei muito fraca mesmo, senti muita tontura, mas eu fiquei firme, louvado seja Deus. Porque depois que terminou o jejum, eu me senti tão fortalecida, como Deus diz assim, você pode tudo naquilo que me fortalece. Olha, o Senhor me fortaleceu porque eu estava tão fraca. Eu estava fraca espiritualmente. Se você está se achando fraca, aumente. Se você sabe que você pode, você aguenta, aumente mais o seu jejum. Olha, pastora, não pode lhe dar vitória. Eu não posso lhe dar vitória. Os irmãos aqui, nenhum deles pode lhe dar vitória. Quem pode lhe dar vitória é Jesus. E Ele está falando que ainda não chegou a sua vez. Mas enquanto isso, você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que buscar. Glória a Deus. Você tem que fazer o que o Senhor já mandou você fazer, que você não vê. Louvado seja Deus. Você tem que começar a se encaixar no quadro de um crente. Porque falar que eu sou crente é fácil, mas negar a si mesmo é difícil. E a palavra de Deus diz o quê? Quer vir após mim? Como é, crente? Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. Você tem que negar a si mesmo. E você tem que olhar o que está de errado em você. Chegue assim mesmo, lá na frente de um espelho. Se coloque diante do espelho e olhe para você mesmo e diz, olha Senhor, eu quero que o Senhor me diga aqui agora o que é que está de errado comigo. O que é que eu tenho que fazer para mudar essa situação que eu estou passando. Como é que eu devo agir diante dessa situação. O Senhor quer me dar vitória, eu sei, mas tem algo errado comigo. E eu quero que esse que está errado, eu quero me consertar para receber a tua bênção. Porque não adianta também que você vai esperar a bênção do jeito que você está, porque Deus não vai te dar. É necessário primeiro ter um conserto. Irmão, para ser crente não é de qualquer jeito não. Tem um bocado de crente na igreja. Tem uma igreja que está cheia, né? Todo mundo rodando, todo mundo pulando o mistério. Eu também sou do mistério, sou do fogo, né? Tem um bocado de crente agora não. Vai olhar a vida do crente. Vai olhar a vida do crente como é que está. Em casa como é que aquele crente procede, né? Se pisa no pé do crente, o que é que o crente vai fazer comigo, eu não sei. Louvado seja Deus. Então Deus não vai dar bênção a você se você está de qualquer jeito. Se você está ferido, machucado, e você não aguenta mais, e você coloca mágoa no coração por tudo, louvado seja o Senhor. Você sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, crente. A nossa luta são contra as obras espirituais da maldade. São contra os principados e potestades das trevas. É com eles que nós temos que lutar. Não é contra
Você tem que amar a pessoa, você tem que abraçar. Louvado seja Deus. Você não pode bater de testa com aquela pessoa, não, porque não é ela que está lhe fazendo mal. Quem está fazendo mal é o principado que está através daquela pessoa. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Deus está falando com a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, eu sei como é difícil. Como é difícil a gente olhar para a pessoa e ver aquela pessoa fazendo tanta maldade com a gente sofrendo tanto, e a gente perdoar e abraçar. Mas qual é a palavra que diz no Pai Nosso? Perdoai. Assim como... Então, para a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar. E a gente não pode deixar aquela mágoa entrar no nosso coração. Irmão, muitas vezes você é ofendida. Muitas vezes a pessoa vem e lhe ofende. Você tem que ir àquela pessoa e pedir perdão. Porque através daquela humilhação que você vai passar, o Senhor vai lhe exaltar. Glória a Deus. Agora, se você acha que você é o posudo, que você não precisa pedir perdão, porque você não fez nada, quem fez foi aquela pessoa, continue no erro, que o Senhor vai continuar dormindo. Ele vai continuar dormindo no barco, ele vai continuar dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Porque quando você se consertar e você vê que é Deus na sua vida, para que você mude, louvado seja Deus, e você passar a agir diferente.